A paz de Jesus Cristo, meus irmãos. Professor Oswaldo falando, passando por aqui para compartilhar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor com você. Dentro da teologia, nós temos uma matéria de teologia sistemática que vai falar a respeito do Espírito Santo. Essa matéria pode ser chamada de paracletologia, pneumatologia ou pneumagiologia. Essa matéria é de suma importância, porque o Espírito Santo é de suma importância para a nossa vida. Quando nós observamos o Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, logo ele é visto, logo nos primeiros versículos, quando nós vamos observar o Gênesis 1 e 2, que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Bom, no começo nós temos o Espírito Santo agindo. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, no fechamento do cano, Apocalipse 22, 17, nós temos lá também o Espírito Santo, mais uma vez sendo citado. O texto bíblico diz, o Espírito e a noiva dizem vem, a parte A do versículo. Do começo ao fim da Escritura, nós vamos poder observar o Espírito Santo em ação. É interessante por quê? Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado sobre alguns grupos especiais. Às vezes, é claro, era dado às outras pessoas que não faziam parte desse grupo, mas era com raras exceções. Então, no Antigo Testamento, nós temos ali os sacerdotes, que era uma classe ou um grupo, que logo mais se tornou um ofício, que de fato tinha a manifestação do Espírito Santo com mais incidência sobre a vida deles. Logo em seguida, nós tivemos também os profetas. Os profetas também eram um grupo, ou uma classe, ou um ofício, que se tornou logo mais um ofício, também que o Espírito Santo se manifestava com mais intensidade na vida deles. Depois nós temos também os juízes, porque tem algumas pessoas que dizem, não, no Antigo Testamento eram os profetas ou os sacerdotes, né? Os profetas e os reis. Não, os juízes também. Não podemos desprezar esse ofício e esse grupo, porque o Espírito Santo trabalhou na vida desse grupo por mais de 3 séculos. Então são mais de 3 séculos de história o Espírito Santo usando os juízes. Então nós temos aí não 3 classes no Antigo Testamento, como alguns dizem, que são os sacerdotes, os profetas e os reis. Não, nós temos os sacerdotes, os profetas, os juízes e os reis. Então são 4 classes ou 4 grupos cujo qual o Espírito Santo se manifestava com mais frequência na vida dessas pessoas. Mas chegou um momento da história, e Joel vai relatar isso em Joel 2, 28 a seguir, nós vamos observar, Joel dá uma profecia que para aquele tempo foi meio estranho. Joel diz que chegaria um dia que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, tá bom? Toda a carne. Observe essa expressão, que ela é muito importante. Então o tempo passou quando nós observamos as páginas do Novo Testamento, em Atos 2, nós vamos observar que tinha os irmãos reunidos ali esperando justamente o Espírito Santo ou o Consolador que Jesus prometeu. E aí, em Atos 2 e 14, o Pedro vai mostrar, justamente por causa da manifestação do Espírito Santo ali, que o Consolador veio, o Espírito Santo veio de acordo com o que Jesus disse, e Pedro vai dizer que aquele momento é o momento do cumprimento da profecia que estava em Joel capítulo 2, versículo 28. Então, em Atos 2 e 14 a seguir, nós vamos ver o Pedro falar, chegou o período do cumprimento da profecia. Então, o Espírito Santo, que era dado somente a esses 4 grupos, ou essas 4 classes, esses 4 ofícios, e raras exceções às outras pessoas, agora é o Espírito para toda a carne, homem, mulher, jovem, criança, ancião. Então o Espírito veio para toda a carne, não precisava ser juiz, sacerdote, profeta ou qualquer coisa desse tipo. Entregou a vida para Jesus, se tornou um filho de Deus, o Espírito Santo já passa a habitar na vida dessa pessoa. Então o Espírito Santo é para todo aquele que entregou a vida para Jesus, agora você já tem o Espírito Santo na sua vida. E isso é maravilhoso. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.